A árvore é uma estrutura de dados hierárquica. Já falou um pouquinho dessas árvores na primeira aula. E aí a gente vai ver também como que a gente cria ela. Mas assim, alguns termos que vocês já viram um pouquinho, né? Tipo, só vão formalizar. Você tem um nó interno, que é a condição. E o nó externo, que são as folhas, são os resultados para nessa estrutura da previsão. Então, um exemplo que a gente tem, né, na renda, se você está querendo prever se uma pessoa vai ter crédito aprovado ou não, dado a renda e dado se tem dependente ou não. E aí, como que você vai fazer isso usando um modelo? Aqui você tem esse modelo que foi criado, depois a gente explica a criação dele, e a gente pode também apresentar ele como um plano cartesiano da seguinte forma. Veja aqui, dependente sim ou não, então você corta o plano de cartesiano dessa forma, e depois você vai ver renda alta ou baixa. Então, se a renda for alta, você vai ter uma previsão de sim aqui, né? E se a renda for baixa, a previsão é de não, né? De crédito reprovado. Ao contrário, né? Se a renda for alta, você tem uma previsão que sim, e caso contrário, não. Então, você teria isso. Você tem um corte aqui que às vezes assim, poderia ter um corte melhor, etc. A gente também vai falar sobre isso, sobre poda na árvore, etc. Mas isso daqui é um exemplo também daqui da superfície de decisão, o resultado que a gente tem. O verdinho aqui é quando você classifica como verde e vermelhinho é quando se classifica como vermelhinho, ou seja, reprovado e aprovado. Então, como que a gente escolhe a ordem dos atributos? Tem várias formas. A gente falou do ganho de informação, a gente vai exemplificar com ganho de informação. Tem até usar de forma aleatória. E às vezes, pelo que pareça, isso é bom, principalmente se você usar o Random Forest, que a gente vai falar bem rapidinho também, as florestas aleatórias, que a gente calcula com várias árvores. Mas vamos começar usando ganho de informação só para vocês entenderem bem como faz isso. Então, o que é a ideia de fazer o ganho de informação? A ideia é que é o seguinte, você quer fazer uma árvore que quer produzir uma árvore menor, que vai ser mais fácil de analisar por humanos. E também acaba que você acaba fazendo um menor erro no treino, então um melhor aprendizado também dos seus dados, quando você consegue uma árvore menor e um atributo mais puro, digamos assim, ou mais previsível, e uma árvore menor. Então a ideia do puro é justamente o ganho de informação, se você usa o ganho de informação, você acaba deixando a árvore menor, porque você está sempre pegando algo mais previsível de uma classe, e também você vai diminuir o erro no treino, ou seja, você vai diminuir as chances de underfitting, né? Você começa a aprender melhor. Então, o ganho de informação, né, que a gente já falou, né, é a entropia ao utilizar um atributo A. A gente nem falou muito, acabou que eu esqueci de mostrar na hora do ganho da informação, mas a ideia é que também se você tem vários valores de atributos, você pode fazer a média ponderada deles. Mas ótimo, aí você tem um ganho de informação desse atributo. E aí a gente vai fazer aqui um exemplo bem legal aqui, só para vocês entenderem como você usa o ganho de informação para determinados atributos e cria uma árvore de decisão com eles. Então vamos supor o nosso exemplo que a gente está usando já, a renda possui dependente, se quer prever se quer ter um crédito aprovado ou não. Então vamos supor a entropia geral, é uma entropia 1, né? Que aí você tem 50% de chance de ser aprovado e 50% de chance de ser reprovado. E aí você vai fazer o ganho de informação do atributo renda. E aí o ganho de informação do atributo renda é o quê? É 0,65 vezes o ganho de informação de y dado renda igual a alta. Por que 0,65? Por que 0,625? Porque 72,5% das instâncias aqui tem renda igual a alta. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 em 8 atributos tem a renda igual a alta. Então aqui 0,625 é 5/8 e vezes a renda igual a alta. E depois 0,375, que é o restante de renda baixa. Então você faz uma média ponderada do atributo renda. E aqui está falando direitinho, eu gosto de deixar bem explicadinho aqui, né? Até quando eu dou esses slides para os meus alunos.
E aí você vai querer fazer o ganho de informação quando a renda é igual a alta. Então, quando renda é igual a alto, qual que é a minha redução da entropia? Eu pego minha entropia anterior, que é 1, e vejo a minha entropia quando a renda é igual a alta. Quando a renda é igual a alta, eu tenho uma entropia de 0,72. Ótimo, consegui um determinado valor de entropia nisso. E aí eu vou ver também o ganho de informação de y, dado que a minha renda é igual a alta, é 0,28, que é a diferença entre a entropia atual e a entropia da minha renda igual a alta. Depois eu faço a mesma coisa para a renda igual a baixa. Quando a minha renda é igual a baixa, eu tenho 100% de chance de ser provado. Então, o meu ganho de informação é 1. E aí, com isso, eu consigo fazer o cálculo e o meu ganho de informação da renda é 0,55. Depois, da mesma forma, eu faço a minha ganho de informação do dependente e vejo que o meu ganho de informação de renda é maior. Como o meu ganho de informação de renda é maior, eu uso ele para iniciar a minha árvore de decisão. Então, aqui eu vou lá. Aqui é bem simples, é interessante que dá para ver, nem precisa de calcular às vezes o ganho de informação, se você tiver obviamente, obviamente, programaticamente falando, a gente sempre vai usar, mas dá para enxergar muito bem qual que é a entropia, se você vê, por exemplo, se você vê representando aqui a renda, quando ela é alta, a quantidade de exemplos positivos e negativos, e quando é baixa, a quantidade de positivos e negativos. E aí você vê o dependente, você vê que é muito mais previsível o atributo renda. Então, só olhando isso, você já também pode escolher a tua renda, né? Obviamente, computador você tem que pensar numa métrica, por isso que a gente usa ganho de informação. Aí a gente usa a renda. Aí ótimo, dado que eu tenho a renda, agora eu vou usar o dependente. E aí o dependente, eu vejo aqui o sim. O sim, 2/3 dele são sim, né? Como vocês puderam ver aqui, por isso que eu falo sim 2/3. É legal que aqui eu consigo falar que com 66% de chance você está falando que é sim. E não, você tem 100% de chance de ser aprovado. Então é justamente isso. É interessante você ter 2 sims às vezes, só para você saber qual que é a confiança. Mas às vezes a gente pode falar de poda, que aí você transforma isso tudo num sim de 4/5, por exemplo. Mas em outros casos você pode não querer fazer a poda. A gente vai falar sobre poda também. E aí quando a renda é igual a baixa, você tem não. E aí você acaba produzindo até uma árvore bem menor do que aquela lá que a gente está falando. Tudo bem que eu acho que esses dados estão um pouquinho diferentes. Mas a ideia é que você consiga produzir uma árvore menor. Provavelmente se você tivesse feito uma árvore com possui dependente, inicialmente você teria feito uma árvore maior. Então, você tem uma chance, tem um risco, né? Porque às vezes pode ser que a gente dê alguma sorte e tenha uma árvore pequena também. Então, essa que é a ideia. Isso é um bom exemplo, uma boa forma de criar uma árvore de decisão. E aqui você mostra como que você corta, né, ou faz a superfície de decisão dela. E aí você vê a renda mensal, baixa ou não, né, que é a primeira condição, renda alta ou baixa. E aí você vai conseguir, no dependente, você vai fazer o corte. Então, se for alta, você tem a questão de ele vai ser aprovado de qualquer forma, mas com uma certeza maior, dependendo de se possui dependente sim ou não. E se for baixa, é reprovado. Então, se você tem criação com mais um atributo também, a ideia é muito parecida, né? Você vai primeiro começar a renda, né? Então, primeiro a renda, porque você viu que a renda, geralmente nesse exemplo também a renda tem um ganho de informação maior. E depois você vai ver entre a idade e o idoso para você definir aqui qual que é. Mas olha só aqui, você filtrou todas que têm renda baixa. Por quê? Porque agora eu só estou me importando com a renda alta. Dado que a minha renda é alta, eu vou querer escolher idade ou dependente. Aí, dado que a minha renda é alta, eu vou fazer uma entropia condicional entre esses dois e eu vou ver o ganho de informação entre esses dois. E vocês conseguem observar aqui que pode ter uma diferença aqui, mas assim, pode ser difícil você entender qual que vai ser melhor ou qual vai ser pior. Mas aqui você calculando o ganho de informação, você vê que a idade você tem um ganho de informação maior. Que às vezes você não consegue enxergar batendo o olho simplesmente quando está muito parecido. O ganho de informação aqui é a idade, então primeiro você faz a idade. Você primeiro coloca a idade se é adulto ou idoso.
E o idoso você escolhe se é dependente sim ou não. Então, essa que é a nossa ideia de fazer uma árvore quando você tem mais você tem 3 atributos e tal, só para mostrar como que a gente pode fazer uma árvore maior também.